Agora que os amistosos da seleção vão voltar, sábado, né? Primeiro jogo contra a Guiné e depois contra o Senegal, a gente tem escutado de vários veículos de comunicação debatendo sobre a ausência do Neymar. Se o Neymar é de fato fundamental para essa nova fase da seleção brasileira pós-Copa do Mundo de 22, ou se ele não é, se ele tem que ser só mais um e se o protagonista agora tem que ser o Vinícius Júnior ou o Rodrigo. Acho que é bom a gente ter essa reflexão. O Brasil, ao longo de toda a sua trajetória com o Neymar, desde quando ele estreou, o Brasil com o Neymar tem 124 jogos, 90 vitórias, 23 empates e 11 derrotas. Um aproveitamento de 79%. Ótimo, vamos guardar esses números aqui. A gente teve uma bela ideia ao longo do tempo. A gente sabia muito bem que o Neymar ele seria o símbolo da seleção, porque não teve uma passagem de bastão pós-era Ronaldinho, por exemplo, pós aquela seleção de 2006. Porque se a gente lembrar, na seleção de 2010, o Dunga ele foi muito criticado por não levar Neymar e Ganso para a Copa do Mundo. Neymar já era um fenômeno no Santos. Números absurdos, etc e tal. Recém-campeão da Libertadores. Só que não houve uma transição de passagem da seleção. O grande nome da seleção de 2006, na verdade era um repleto de nomes, né? Você tinha um expoente absurdo que era o Ronaldinho Gaúcho, porque ele já era o melhor do mundo. E em 2010, o Ronaldinho ele sai do Milan e vai pro Flamengo, e você tem ali a figura do Adriano Imperador, mas esses jogadores, eles não continuaram na seleção para poder fazer a transição pro Neymar. Então o Neymar, por muito tempo, ele foi visto como o maior jogador do Brasil da sua era, isso é verdade, e visto como o principal responsável por levar o Brasil ao Hexa, já que ele é o melhor jogador disparado da sua geração. Em algum momento, por mais que o Neymar tenha números absurdos, começou-se a retirar da caixinha de que o Neymar de fato não era o grande jogador que se esperava. Isso muito por conta das Olimpíadas de 2016. Até as Olimpíadas de 2016, o Neymar era indiscutivelmente o melhor, era agraciado, praticava aquele futebol que fazia a gente rir, etc e tal. Mas a partir desse momento, para mim, na minha visão, começou-se a tirar o Neymar daquela caixinha do futebol alegre para um futebol de antipatia por muita gente, inclusive por narradores e diversos comentaristas. Então, começou-se a olhar muito mais para a vida extra-campo do que para a vida dentro de campo. E onde é que a gente quer chegar com isso? O Neymar ele sempre foi fantástico dentro de campo. Na minha visão, ele tem números indiscutivelmente. E ele é o craque da seleção brasileira. Agora, a grande discussão é que se o Neymar ele tem que ser ou não a figura da nova seleção brasileira. Primeiro que, na minha opinião, a seleção brasileira não vai se renovar tanto assim. Tanto que a derrota para o Marrocos gerou uma urgência de convocar vários jogadores que já estavam na Copa do Mundo. Como, por exemplo, o Richarlison, Paquetá, o Everton, Ederson, Alisson, os três goleiros, né? Militão, Marquinhos, Danilo, Alex Telles. Vários jogadores foram chamados. Por quê? Porque perdeu para o Marrocos. Por mais que isso tenha sido considerado até ok pela longevidade do Marrocos na Copa, começou-se a chamar de novos jogadores. Ou seja, a chance de renovação não é tão grande assim. Até porque vários jogadores que foram para a Copa do Mundo já tinham menos idade, como por exemplo Vinícius, Antony, Rodrigo, né? O próprio Richarlison. Então eles têm capacidade de ir mais longe ainda com a seleção brasileira. Na minha humilde opinião, o Neymar ele tem que ser o expoente da seleção ainda. Por quê? Porque não só pelo 79% de aproveitamento que a gente viu agora no início do vídeo, mas porque a qualidade que o Neymar dá dentro de campo é absurda. Não só pelo fator motivacional, porque tudo leva a crer que o Neymar ele se sente muito mais motivado na seleção do que no clube. Mas pelo fator técnico e pelo fator dos adversários olharem para o Brasil. Como assim? Na Copa do Mundo, a gente via que por mais que o Vinícius Júnior acabou de ser campeão da Liga dos Campeões, as atenções foram voltadas para o Neymar. Ou seja, muita falta. E quando o Neymar ele conseguia atrair a marcação e jogar a bola para o seu companheiro ficava com menos marcação do que ele. Ou seja, é como se o mar se abrisse. O Vinícius Júnior passou a ter mais liberdade, o Antony ou o Rodrigo passou a ter mais liberdade, no caso era o Rafinha, né? E o Richarlison encontrando alguns espaços.
Então, quando o Neymar ele sai no segundo jogo, você já vê a seleção brasileira mais presa. A seleção brasileira um pouco mais previsível e a seleção brasileira mais marcável. Então, com o Neymar em campo, não só o fator criatividade, não só a questão do gênio, mas também o fator de que o adversário se preocupa mais e dobra, às vezes triplica a marcação em cima dele, fazendo com que haja superioridade numérica quando a bola vai ser jogada para um outro companheiro, que esteja em uma situação melhor. Fora que, nunca na história de nenhuma seleção na história ganhou sem o seu maior craque. Ou um dos seus grandes craques. Como o Neymar está muito acima, tecnicamente, dos demais, é nítido que a seleção precisa dele. É nítido que com ele a gente tem muito mais chance de ganhar. Haja visto o que foi feito com o Messi. Agora, temos que ressaltar uma coisa. Na Argentina, você via que tinha uma disparidade técnica entre o Messi e os demais. O Brasil ele é muito mais servido, ele tem jogadores muito mais prontos. A Argentina, no máximo, na minha visão, ela tem o Di Maria. O Di Maria que consegue conversar ali tecnicamente com o Messi. O resto, você viu nitidamente que o Scaloni ele montou 11 soldados para atender aquele jogador, que no caso seria o Messi. De resto, o Neymar ele está muito mais servido de talentos do que a Argentina. Então, a questão é que eu acho que um erro dos comentaristas ao fazer, os comentaristas em geral, é achar que o Neymar é descartável. Não, o Neymar não é descartável. A gente viu já o Brasil sem o Neymar. É uma seleção muito mais previsível. Tudo bem, não tinha variação tática, etc e tal, mas isso é outra coisa. A questão é a dependência dele. Então, quanto menos o Brasil for dependente do Neymar, quanto mais a gente conseguir fazer um coletivo que funcione e que consiga unir o coletivo com a agregação da genialidade dele, aí sim a gente pode ter chance de ganhar a próxima Copa do Mundo. Já tinha nessa, na minha visão, o Brasil estava muito bem, mas não jogou aquilo que se esperava, que a gente imaginava que conseguiria jogar. Mas agora, é como a gente acabou de refletir. Tem que fazer um time que ele agregue valor a esse time e não o contrário. E não um time que sinta a ausência do seu craque e não consiga jogar mais. Então, é fazer um papel onde que, na minha visão, o Neymar precisa ser um meia. Tá? Ele já vem jogando no PSG atrás do atacante e pelo ponto esquerdo ele não consegue mais. Para mim, o Vinícius Júnior é dono daquela posição. Então, o Neymar de meia, aí a gente pode discutir. Precisa ter dois volantes fixos, Casemiro e Fabinho. Precisa ter o Casemiro ou o Paquetá fazendo aquela volância, ou o Bruno Guimarães, ou o Joelinton, ou o próprio Rafael Veiga, não sei. Mas o fato é que o Neymar ele funciona muito mais como um 10. E o Neymar como um 10 hoje é um meia que o Brasil não tem. O Brasil não tem esse meia. Ah, mas o Rafael Veiga não tem comparação de Rafael Veiga com o Neymar. Essa é a minha opinião. Então, o Neymar funcionando de 10 pode agregar muito mais a esse time. E o time conseguindo entender que ele consiga agregar para a equipe, ao invés da equipe girar em torno dele, o Brasil tem muito mais chance de ganhar esse Mundial. Eu quero saber o que você acha, deixa aqui nos comentários, deixe seu like no seu vídeo e a partir do próximo vídeo eu vou fazer todos na parte da manhã, tá? Vou começar a soltar vídeos no máximo até as 11 da manhã, para poder ter um horário certo, para poder fidelizar a audiência aqui com vocês e poder trazer ainda mais relevância aqui para o nosso canal e para o nosso conteúdo. Deixe seu comentário aqui no seu vídeo, se inscreva no canal, tamo junto e até a próxima. Valeu!